Amém. Vamos lá. Recebi um presente no dia de ontem. Presente maravilhoso de Deus, ministrado a mim pelo jovem FSG. Pense. Seu Rony, medite no capítulo 15, versículo 1 do livro de Provérbios. Provérbios 15, versículo 1. Por favor, reflita. Que bênção. Portanto, não só leremos o versículo 1 do capítulo 15 do livro de Provérbios, como também muitos outros provérbios. E dessa dica, jovem FSG, desdobraremos um tópico especial dentro do contexto da leitura da história do rei Davi. Tópico cujo título é Da Escola de Davi. Veremos sobre a bênção de Davi para a sua descendência, a expansão da capacidade literária dos provérbios, dos Eclesiastes, de diversos salmos, da sabedoria. Que beleza! Vamos lá, Deus é bom. Do rei Davi, do patriarca mor do espírito complexo e sofisticado em Deus. É isso, que maravilha! Muito agradecido a ti, jovem FSG. Deus te magnifique cada vez mais em sabedoria, em amor, em prosperidade de desenvolvimento. Vamos lá. Maravilha. De férias, mas trabalhando. Vamos lá. Avancemos, moçada. Retrocederei no último versículo do capítulo 14 de Provérbios. O contexto. Os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem bem. Os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem bem. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Sinto-me recompensado por conhecer a sua inteligência, amado jovem FSG. Que beleza, que beleza. Esse é o contexto. O serviço público socioeducativo já é a minha própria recompensa em Deus. Amém. Meu rei, rei maior, rei dos reis. Sinto-me recompensado. Obrigado, amado amigo. Avancemos. Deus é maior porque Deus é amor. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê tudo o que acontece em toda parte. Ele está observando todos e tudo, tanto os bons como os maus. E cada um de nós
Sabemos bem se somos bons ou se somos maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. O espírito se apequena e definha. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldade, prosperidade de paz, de pacificação mental. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades, contendas e confusões, guerras e violências. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com o coração dos bons. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é direito. Andar em amor. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Arrogância. Orgulho em demasia, soberba. É o pecado do Lúcifer. Comparação. Comparar-se com o outro. Pense num problema. Daí decorre a inveja e todas as demais porcarias. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre e em Deus em paz. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne do mundo, onde existe ódio, contenda, confusões, guerras e todas as demais porcarias. Inveja, por exemplo. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz consigo. Amém, glórias a Deus e aleluias. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a pessoa que tem paciência traz a paz consigo. Lembremos de Jesus. Morreu pacientemente em paciência, sabendo que estava fazendo o amor. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta, a vida não é tão difícil assim, porque tem paz. É tudo muito duro. Aflições, ansiedades, mas também a consolação do Espírito Santo de Deus, a paz de Deus.
paz comigo, paz consigo mesmo. Amém. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza sua mãe. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. É a paciência para escutar. Saber dar uma resposta é uma alegria, traz a paz. Como é boa e pacífica a palavra certa, na hora certa, bem encaixada. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva e do vulnerável, daquele que padece a extrema pobreza. Amém. Os orgulhosos não. Os orgulhosos confiam no Deus dinheiro. Não precisam de Deus. Mas Deus protege a propriedade da viúva, do órfão, do desprezado. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, dos perversos, mas gosta de palavras bondosas e pacíficas. Quem procura ficar rico por meios desonestos e fraudulentos põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. O Senhor está longe dos homens maus, porém ouve a oração de quem é correto. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Aquele que aceita a repreensão justa e na medida andará na companhia dos sábios, porque sabe escutar. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica ainda mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Lembremos de Jesus. Homem pobre tinha nada, mas todos olhavam para ele de modo diferente, porque praticava apenas o amor. Jesus, essencialmente humano, essencialmente Deus. O ser humano por excelência, o ser perfeito de Deus. Pobre, não tinha nada, mas era muito respeitado. Até na hora da condenação, um passando a bola para o outro, ninguém querendo condenar. Até que a autoridade máxima, Pilatos, lavou as mãos. Nem ele condenou. Se apequenou diante da existência de Jesus, lavou as mãos. Ato divino de reconhecimento, lavou as mãos. Pilatos. Dada a muito respeitabilidade e honradez que habitava o mestre dos mestres, porque andava em amor. Amém. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor Deus julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça.
O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Até porque o castigo dos perversos são as suas próprias palavras perversas. Deus não castiga ninguém. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado. Todos pecamos, a certeza disso é fatal. Mas quem é bom e fiel recebe perdão para o seu pecado. É o pecador com consciência de que é pecador, tentando viver em amor. Pecando, porque é pecador, mas tentando viver em amor. Quem teme o Senhor escapa ao mal. Quem teme o Senhor escapa do mal. Amém. Quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos, transforma maldições em bênçãos. Deus é Deus porque transforma maldições em bênçãos. O cenário de guerra vira ambiente pacificamente estabelecido em paz, na mais absoluta cultura da paz. Deus amor transforma maldições em bênçãos. É a própria existência dos provérbios, elaborados e tecidos também e principalmente por Salomão, filho de Davi, que cometeu pecado mortal diante de Deus. E Salomão foi também fruto deste pecado mortal. Mas Deus é Deus amor porque transforma maldições em bênçãos. Que maravilha! Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com a desonestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. O rei fala com autoridade divina. Ele não erra nos seus julgamentos. O Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer que sejam usados com honestidade. A honestidade no juízo. O julgamento feito de modo imparcial, impessoal, olhando para o bem praticado. O Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer que sejam usados com honestidade. Manuseio honesto da justiça e da aplicação da justiça. Quando isso acontece, a paz é estabelecida na nação e a economia se desenvolve. Amém. O rei se alegra em ouvir a verdade e ama aqueles que dizem coisas certas. Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio o acalma. Davi acalmando o espírito mau de Saul, tocando a lira e a harpa. Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio o acalma. Quando o rei fica contente, há vida. A sua bondade é como a chuva da primavera. É melhor conseguir sabedoria do que ouro. É melhor ter conhecimento do que prata. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir salva a sua própria vida. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça.
É melhor ter um espírito humilde e humano e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos e da roda dos escarnecedores, daqueles que destroem as reputações alheias, não raro reputações de inocentes. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Palavras de amor. Palavras que carregam afetos e afetos sadios. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolices. Para os tolos, a sabedoria é a própria morte. Eles odeiam sabedorias. O homem sábio pensa antes de falar. Por isso, o que ele diz convence mais, porque são palavras de amor. As palavras bondosas são como o mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O apetite faz o homem trabalhar com muita vontade, pois ele trabalha para matar a fome. Os maus procuram meios de fazer o mal. Até as suas palavras queimam como fogo. Palavras que trazem confusão, contenda, fofoca e tudo demais das mais perversas porcarias que existem. Os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos, intrigas, derivadas de fofocas, fermentadas com muita inveja. O homem violento engana os seus amigos e os leva para o mau caminho. Cuidado com quem sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com muitas más intenções. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Vida longa de paz. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras aplicando a violência. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete na mais frondosa casa, mas habitada por brigas, confusões e todo tipo de violência, invejas e todas as demais porcarias que daí se derivam. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai, e também receberá uma parte da herança. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. O tempo conta, e conta bem. Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Quem caçoa do pobre insulta a Deus, que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira.
para alguns, ou melhor, alguns pensam que com dinheiro podem comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. Todo mundo é comprável. Então, como eu tenho dinheiro, comprarei todo mundo. Mas a vida é muito mais complexa do que esse raciocínio tolo. Alguns pensam que, com muito dinheiro, podem comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas. Por isso, a morte virá para elas como um mensageiro cruel. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo ocupado com as suas tolices. É melhor enfrentar uma ursa raivosa do que participar da roda dos escarnecedores, a roda da fofoca, aquela rodinha da qual sempre saímos mais burros e desumanos. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo, ocupado com suas tolices, falando bobagens. Pelo menos lutando contra uma ursa, eu posso me aprimorar na minha capacidade de sobrevivência. Sozinho, enfrentando todas as intempéries, mas confiando em Deus, enfrento uma ursa raivosa e evoluo a minha capacidade ainda mais. Agora, sentado nas rodas dos escarnecedores, delas sempre sairei mais burro, embrutecido, ignorante e propagador do mal. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo, ocupado com as suas tolices. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. É o próprio conceito da injustiça, é a inversão da equidade inserida na aplicação da justiça. Um homem bom e inocente padece o mal, sofrendo condenação. Um homem bom, condenado, e o mal sorsobrando e espalhando e irradiando cada vez mais maldades. Por isso que ao longo do tempo as coisas se encaixam. A gente só entende com o tempo. A gente só entende, ou melhor, só compreende com o tempo. O tempo conta a história. Não são homens que contam a história e escrevem a história, é o tempo. O tempo é um fenômeno. Nós humanos somos nada, titica de coisa nenhuma. É isso. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo, ocupado com as suas próprias tolices.
Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. Porque a sabedoria é uma construção diária. Então, se eu gasto o tempo do meu dia consumindo maldade e praticando maldade e cagando trevas, então nada de bom me acontecerá. Não adianta eu buscar sabedoria, porque não terei cabeça para tal. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. O amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho maldoso. As pessoas revoltadas gostam de muitas brigas porque têm espíritos de confusões. E quem vive se gabando está pertinho da desgraça, porque está correndo para ela. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas apenas a desgraça. O pai de filhos sem juízo só tem tristezas e sofrimentos. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Deus nos ajude para que não nos entreguemos à melancolia. Amém. Eu recebo. Obrigado, Deus. Obrigado. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro. É o suborno. E por isso são injustos nas suas sentenças e na aplicação da justiça. Quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para sua mãe. Não é bom multar e punir um homem correto e justo. Não é certo castigar os líderes honestos. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si próprio e rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas próprias opiniões. Não escutam, não fazem silêncio. Os maus são desprezados, e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. Por isso que quando falamos que o falador passa mal, que o fofoqueiro passa mal, estamos fundamentados no registro bíblico. Registro bíblico. Os maus são desprezados, e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. Sujar o próprio nome é sujar a própria cultura, com palavras que levam desgraças para a vida dos outros. É a participação na fofoca. É a fofoca do falador. É o Doeg, puxa-saco do rei Saul, vendendo a cabeça de Davi, um homem inocente. Fofoqueiro, espião, curioso. A condenação do fofoqueiro são as suas próprias palavras. A linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras dos sábios
são como os rios que nunca secam. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Quando um tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Quando o tolo fala, ele causa sua própria desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Os mexericos e fofocas são tão deliciosos, não é? A ironia. Como gostamos de saboreá-los! O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça o tempo na fofoca. O nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender, aprendendo a aprender. E que beleza! Aprendamos aprendendo a aprender. Que palavra de sabedoria! Da escola de Davi. Expansão da capacidade literária da descendência do rei Davi. Sábio, filósofo e também rei Salomão. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a sorte com dados sagrados pode resolver a questão. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Discussões de desafetos. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Falar é um ato sagrado. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Recompensado por Deus que tudo vê. O homem não vê. O homem fica preso nesse discurso ideológico do mundo abstrato, que é o nosso mundo. Deus não. Deus está para o mundo concreto. É a inversão. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Somos sujeitos produtores de discursos. Falar é um ato sagrado. Afeta a vida das pessoas. A partir da fala, eu intervenho na vida das outras pessoas e crio novas realidades. Intervenção na vida de outros. Portanto, use bem as suas palavras e você será muito bem recompensado. Quem acha uma esposa encontra a felicidade, recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com arrogância e grosseria. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que o irmão. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo.
Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Os ricos arranjam muitos amigos, mas os pobres não conseguem nem conservar os poucos amigos que têm. Por isso que Jesus manda a gente praticar a verdadeira religião, que é socorrer os pobres, porque os pobres não têm ninguém. Descrição do sábio Salomão. Da escola de Davi, escola literária. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama a sua própria vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, muitas riquezas, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Corrija os seus filhos em amor, enquanto eles têm idade para aprender. Mas não os maltrate pesadamente, muito menos os mate de pancadas. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois, se você a ajuda uma vez, terá de ajudar de novo e novamente. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender, aprendendo a aprender. Assim, um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso e acumular mentiras, porque é mentiroso e destruidor da honra dos outros. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. A testemunha de mau caráter zomba da justiça. A testemunha de mau caráter zomba da justiça e zomba da aplicação da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal, pois só sabem fazer o mal, só sabem praticar o mal. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo será castigado. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros.
O escravo da bebida nunca será sábio. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca a ira do rei arrisca a vida. Estamos falando do tempo do mundo antigo. Outra realidade, outra cultura. A lei não se aplicava ao soberano rei, porque o rei era a própria lei. Tempo do mundo antigo. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora da briga é que merece elogios. O lavrador preguiçoso, que não ara as suas terras no tempo certo, não terá nada para colher. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta e boa. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim é uma joia de muito e extremo valor. Quem aceita ser fiador de um estranho maldoso e desonesto deve dar a sua própria roupa como garantia de pagamento. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes de fazer seus planos. Não entre na batalha sem antes fazer planos. O mexeriqueiro e fofoqueiro falador espalha os segredos dos outros. Por isso, fique longe dessa gente, de quem fala demais. Um perigo. O mexeriqueiro espalha os segredos dos outros. Por isso, fique longe dessa gente, de quem fala demais. Os destruidores das reputações dos outros, mexeriqueiros, faladores e fofoqueiros. Um perigo. Infelizmente, a gente só aprende com o tempo. Daí, rareiam-se os interlocutores. Melhor se faz presente o silêncio. Muito melhor se faz presente o silêncio. Escutar os próprios pensamentos a si próprio e principalmente a Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nos ensina que o castigo dos homens maus, perversos e faladores são as suas próprias palavras, porque Deus não castiga ninguém. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. A riqueza que a ganha facilmente não faz bem a gente. Não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você e por você, e te ensinará.
O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Melhor é confiar em Deus. Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. O rei sábio descobre quem está fazendo o mal e o castiga sem piedade. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. A beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. São as admoestações de Deus. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor Deus julga as suas intenções, porque Ele conhece o teu coração. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Aquele que busca riquezas desonestamente, a riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Os maus têm fome do mal. Eles não têm pena de ninguém. São predadores. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Deus, que é justo, observa os maus e os faz cair na desgraça. Quem recusar ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você e a raiva dele acabará. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. As pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem em lugar dos bons. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha e não tem paz. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiam, apenas com palavras de amor. Uma pessoa inteligente e sábia pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiam. Palavras de amor destroem fortalezas de perversidades, porque Deus é amor.
Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter e no que gostaria de ser. Mas a pessoa de caráter tem o que dá e dá com muito prazer, dá de graça. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor, que é a própria sabedoria. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, para a guerra, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Os homens na guerra são apenas instrumentos. E o tempo conta a história e comprova isso. Apenas servem a um propósito. Somos nada. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque o Senhor foi quem fez os dois. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus, Jeová dos Iavé, quem fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem teme o Senhor e é humilde de coração, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Demora, mas vem. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Eduque a criança no caminho em que deve andar, em amor no amor, e até ao fim da vida não se desviará dele e dará muito bom testemunho. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. As palavras dos homens perversos são as suas próprias condenações. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Quando o fofoqueiro sai do circuito, a paz. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem, terá a amizade do rei. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega, não posso trabalhar. Não é vantajoso, o trabalho está pagando mal. Então, foda-se, quem quiser que se estrepe, ficarei na minha e escondido. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O adultério é uma armadilha mortal, onde caem as pessoas que o Senhor abomina e detesta. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Quem enriquece à custa dos pobres ou dando presentes aos ricos, acabará ficando pobre, e principalmente pobre de paz.
O puxa-saco do poderoso nunca tem paz. Bônus: 30 provérbios dos sábios. Iremos até ao 6º provérbio. Preste atenção, e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos, e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Vou lhe ensinar agora estes provérbios, para que você ponha a sua confiança em Deus e alcance a sabedoria, porque Deus amor é a própria sabedoria. Tomei nota de 30 provérbios para você, para mim e para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos que o ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. Primeiro provérbio: não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre, nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. O advogado do pobre é Deus. Vocês acham que a existência da República com uma defensoria pública é à toa? Os defensores públicos trabalham para Deus. Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre, nem se aproveite daqueles que não a tiver. Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre, nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal, pois o Senhor Deus defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Vocês acham que uma defensoria pública na estrutura da República é à toa? Germes na história da humanidade, as origens. A profissão do defensor público é profissão divina. Tenhamos máximo respeito para com a existência dos defensores públicos. Arcanjos do Senhor a proteger a causa dos vulneráveis, que não raro, mas quase sempre são esquecidos. Primeiro provérbio, repetirei porque é muito importante, tipo psicológico de vulnerável trazido por Jesus, o preso, a viúva, o órfão, o hipossuficiente. Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre, nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal, pois o Senhor Deus, Jeová, defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Não aceite ser fiador de pessoas maldosas, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama, porque os maldosos fraudam. Quarto provérbio: não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Não mexam em fronteiras. Bem que o Putin poderia ler provérbios, né? Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram, porque isso é herança de paz. Mexer em fronteiras cria ódio entre as nações, e já temos muito ódio no mundo. Você conhece alguém que faz o bem e é trabalhador, que é zeloso para com o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Jovem FSG, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Farei um outro vídeo longo trazendo mais provérbios especialmente para ti. Eu precisava ler sobre isso com urgência.
Esses dias minha mãe mandou-me ler o Salmo 37 e eu descobri um palíndromo perfeito e absoluto. A vida melhorou. Com esse conselho, a vida melhorará ainda mais. Muito obrigado e viva a Escola de Campeões. Estou sendo muito abençoado pelos alunos. Amém. Obrigado. Deus nos abençoe. Deus vos abençoe. Até mais. É isso. Deus é maior. Amém.